Bom, regra número 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo, Guilherme. O famosíssimo Clean Your Room Buckle, né? Que é do Jordan Peterson, cheio de memes. É que quando você arruma o quarto, eu já tive essa experiência algumas vezes na vida de pegar para arrumar a casa. As minhas coisas primeiro, depois começar a arrumar a casa. E quando ele falou isso a primeira vez, eu entendi exatamente o que ele tá falando, porque é isso. Quando você arruma o seu quarto, vai arrumar a cama, arrumar o quarto e tal, você vai descobrir várias coisas em desordem. Uhum. Aquela, sei lá, a certidão de nascimento que tá solta num lugar que não era pra estar. Aquele item velho, aquela louça que você ganhou no casamento, que tá lá quebrada, num lugar sem arrumar. Os livros que estão todos bagunçados, estão fora de ordem, que você tinha que ter colocado na ordem certa. Você vai começar a descobrir um monte de coisa que, na verdade, são desordens da sua vida. Aquelas coisas que você comprou e nunca usou e tal. E essa desordem, ela, na verdade, é uma desordem pessoal sua. E ao arrumar e colocar ordem no quarto, você começa a ter que botar ordem na sua vida. Então, tem que organizar os suplementos, tem que organizar os medicamentos, tem que organizar as roupas. No fundo, você está organizando a sua própria vida e aí você vai descobrir que tem 1 milhão de coisas que você tem que botar em ordem. E aí você está dando palpite sobre o país, com um monte de coisa para resolver na própria empresa, com um monte de coisa para resolver na própria vida, com um monte de coisas até básicas. Então, na verdade, o problema aqui, e óbvio que aqui tem um menino mimado, teve até um entrevistador uma vez que estava conversando com ele, das entrevistas mais desprazerosas que eu já vi, né? Tem várias notórias do Peterson na época, da Cat Newman, né, que é muito famosa, então você quer dizer que as mulheres merecem ganhar menos, né? Tipo, a mulher ia tirando sempre uma frase absurda do que ele tinha acabado de falar. Fala, não, veja, muitas mulheres têm que conciliar carreira e maternidade e isso acaba levando a salários menores. Então isso quer dizer que as mulheres devem ganhar menos, né? Então, assim, tudo era uma falsa inferência em cima do que ele falava. E aí teve uma entrevista que o cara chegava para ele e falava, eu pago alguém para arrumar o meu quarto. Essa sua regra é inútil. Então, um cara assim no auge daquela soberba, né? E o engraçado, e claro, o cara era tremendamente, por óbvio, ele era tremendamente woke. E ele tava falando isso para defender que o woke é bom mesmo. Porque... E incapaz de entender que aquilo não é literal também, né? Não, ele é incapaz de entender que tem uma metáfora de ordenar a própria vida. No fundo, o que ele tá falando coloque a sua vida em ordem e depois você vai conseguir colocar o mundo, né? E aí o cara falou, não, eu pago alguém para fazer isso e eu não acho que ter que ficar ganhando disciplina pessoal vai me ajudar a dizer o que é melhor para o mundo ou não. E assim, todo mundo que já viveu a experiência de liderança em qualquer coisa sabe a diferença disso. É igual essa história, né? Que eu falo tantos lugares de monarquia empresarial, do cara assumir a própria empresa, ser o líder da empresa, né? E aí tem gente que fala, que absurdo, que absurdo. E eu fico pensando, poxa, qualquer pessoa que já tenha sido pai, dono de uma empresa, que tenha que gerir qualquer equipe, vai compreender isso. É inevitável, assim, que você precisa de autoridade e ordem, e accountability, e espírito de sacrifício para gerir. É uma experiência universal. Qualquer pessoa que pescou um peixe já vai ser menos propensa a ser socialista. Porque ela fala, caramba, eu trabalhei e veio comida do meu trabalho, não foi um negócio que alguém me deu. Eu plantei. Você quer deixar de ser socialista completamente, você vai fazer um ciclo agrícola completo. Já era, entendeu? Acabou o socialismo. É só assistir Largados e Pelados. Tem um episódio maravilhoso. Você já assistiu Largados e Pelados? Nunca assisti Largados e Pelados, mas bom. Você é a 7ª pessoa que me fala que eu deveria assistir. Não, Largados e Pelados, eu fico tentando catequizar as pessoas para assistir. Testemunha, e todos os nossos amigos que começaram são viciados. Sim, gostaram. É verdade. Mas tem um episódio onde os de grupo são os melhores. E esse de grupo, que é a tribo... as dinâmicas sociais acontecendo assim. É exatamente isso. Tem um grupo que pesca e o outro grupo que não pesca. E nitidamente o grupo que pesca não é só porque eles têm mais habilidade, porque eles vão pescar. E o grupo que não pesca é o grupo que, além de não ter habilidade, ele é mais preguiçoso. Então ele fica lá debaixo da árvore esperando. E aí acontece toda uma dinâmica onde esse grupo que pesca
pesca muito, eles comem todos os dias, às vezes comem muito a ponto de não conseguir comer, Que e aí os pega outros ficam... enguia, né? Muita gordura. Aí os outros ficam assim, mas, pô, sacanagem você não dá pra gente um peixinho. Claro. Né? Se passar mais um tempo, vai ser a culpa dos que pescaram. Exato, Que era quase absurdo. isso. Eles monopolizam todos os peixes e não distribuem nada. Exatamente. É muito bom. Assistam, caso vocês É a queiram. opressão dos que pescam contra os que não pescam. Precisa de uma grande revolução agora para pegar os peixes. Aí eles pegam os peixes, distribuem e aí todo mundo fica sem peixe, porque acabou quem pescava. Vamos tributar o que pesca. Não pesco mais. É Acabou, aquela pô. cena do Pimpernel Escarlate, né? Que tem o cara tá confrontando o cara da Revolução Francesa e fala... E aí ele fala, olha, seus cocheiros são tão lentos aqui na França que deviam ter guilhotinado eles. Aí o cara fala, não, a gente quer guilhotinar só aristocratas. Aí o cara responde, então é uma tragédia, porque agora os cocheiros estão governando os lugares aristocratas e não tem ninguém para dirigir as carruagens. E essa premissa de que sempre na ordem hierárquica o trabalho, que é um tema que o Peterson vai abordar infinitas vezes, né? Não só a parte do trabalho, do valor, mas a ideia de que todo tipo de sacrifício que você faz para os outros redime você de algum modo, né? Quando você trabalha com espírito de sacrifício para se doar, para fazer um trabalho de excelência, você se sente muito mais feliz com o trabalho. E quando o trabalho é um fardo, é um peso, é uma coisa que você sempre... só quero ver o meu pagamento no final do mês, você não só tende a ser menos remunerado, a ter menos coisas, como você tende para o fenômeno que você está descrevendo, que é o fenômeno não só da preguiça, mas da inveja, no fundo, né? No final das contas, vai começar a acontecer a inveja. Você não colocou os meios e agora você vai almejar os bens daqueles que colocaram. Isso é uma dinâmica, infelizmente, muito mais comum do que eu imaginaria. O Brasil tem muitas virtudes. O povo brasileiro tem muitas virtudes. Até esse investidor americano, amigo nosso que estava visitando aqui, estava impressionado com São Paulo, com várias coisas que ele viu. Mas uma das dificuldades culturais do Brasil sempre é a inveja. O Brasil tem uma cultura de inveja. É o princípio do... Você vê o cara com a Mercedes e fala, um dia esse cara vai andar de ônibus, vai andar na minha Mercedes, né, no meu ônibus, né? Ele vai falir. Ao invés do cara pensar como eu faço para chegar lá, ele fala quando que esse cara vai falir. E o princípio da inveja é o oposto dessa regra, porque quando você bota seu quarto em ordem e você é obrigado a arrumar a sua vida, você ganha uma confiança pessoal, uma coisa que você não está preocupado com a vida dos outros, porque você não tem tempo para estar preocupado com a fofoca e a vida dos outros, se você está ocupado colocando a sua própria vida em ordem. Sim. Isso que você falou de inveja, eu acho interessante como é uma lógica que não faz sentido, né? Por exemplo, aquilo de que felicidade é você ter mais que o seu vizinho. A grama do vizinho sempre é mais verde, então se você tá melhor do que ele, você tá mais feliz. Mas querer o mal para aquele cara que tá próximo de você não faz sentido. Porque vamos pensar até sobre a ótica de países, né? Se tem uma regra na geografia, e que é uma regra difícil, né, de você achar exceções, é que um país que não tem saída para o mar geralmente é mais pobre do que aqueles que têm. Você pega na América do Sul, a Bolívia não tem, perdeu a saída para o mar no Chile em uma guerra. É um país mais pobre do que o Chile, né? Bem mais pobre do que inclusive os vizinhos. Se você pega, por exemplo, o Afeganistão, não tem saída para o mar, é um problema. Se você pega a exceção para isso, uma notável é a Suíça. Não tem saída para o mar. E apesar de ter um terreno pedregoso, não tem um solo agricultável, não tem riquezas naturais, não consegue encontrar petróleo. Se for explorar, não acha um saco de carvão, é incapaz de fazer uma viga de metal com os minerais que tem lá. Só que a Suíça é rica. Um dos fatores para isso é o fato de que os vizinhos são França, Itália e Alemanha. Se os vizinhos fossem Venezuela, Bolívia e Haiti, cara, a Suíça não seria rica. Então, ter um vizinho rico é melhor do que ter um vizinho pobre. Exato. Porque esse cara rico, ele pode comprar o teu produto, ele pode comprar o seu serviço, ele pode importar aquilo que você produz e ele não vai ficar mandando problema para a fronteira. Então, a gente fala, dos Estados Unidos tem problema com o México, né? Cara, uma das coisas boas dos Estados Unidos é que os dois vizinhos são México e Canadá. Canadá é o vizinho perfeito, é rico, não dá trabalho. E o México, se fosse o nosso vizinho aqui, seria um dos melhores. Porque É que lá a situação de riqueza é discrepante, então tem muito movimento de imigração, mas é um país que é quase um Brasil do Norte, né? Investimento a gente brinca que tem o Brasil do Norte e o Brasil do Sul, ou o México do Norte e o México do Sul, porque são situações parecidas. Então é ótimo que você tenha esse vizinho que está prosperando, porque quando ele não prospera, aí que você pode vir a ter problema, O cara não prosperou, ele começa a ficar de olho no que é seu, quer pegar alguma coisa,
Então, eu não vejo sentido, mas é o que mais acontece hoje, né? O pessoal que tá em casa, o cara é incapaz de resolver a própria vida, tá cheio de problema, não tem a solução pra nada, só que esse cara fica opinando na vida dos outros e nos rumos do país. Inclusive, uma vez, teve uma pergunta que eu respondi no Instagram, que era: você não acha que o jovem tem que participar mais da política? Eu falei: não, tem que participar menos. O jovem não resolveu nada da vida ainda. Que experiência ele tem pra querer participar da política? Qual que é a frase boa? Claro. do- Na minha do opinião, jovem? eu e a Malu, a gente tem uma máxima: o jovem tem que acabar. Não, Que bom que fundamental, acaba. Tem que fundamental. acabar. O bom disso, a juventude se cura com o tempo, né? Se cura com Esse o é o tempo. ponto. Acho que realmente essas coisas assim é pro cara que já resolveu a própria vida. E depois que ele resolveu, criou os filhos, cuidou de um monte de gente, igual os romanos faziam. Agora Sim. você quer cuidar do país? Beleza, então você tem muito mais experiência pra isso.